Bom, gente, eu vou falar de um nutriente aqui. Na realidade, é micronutriente, o boro, né? Quando a gente fala em adubação, normalmente tem outros, né? Mas assim, a gente fecha a questão com NPKs básicos, né? E seus componentes, muitas vezes individualmente, e esterco de gado, galinha, curtido, né? E tem outras opções, mas é basicamente isso aí. Só que são macronutrientes. Macro significa que a planta consome em grande quantidade, né? E o micro, embora que no boro o consumo seja pouco, né? Por isso está na categoria de micro, mas ela é essencial para praticamente todas as plantas, né? É o boro. Então, até, né? Para quem tenha mais curiosidade, pode pesquisar no Google, né? Que vai aparecer o sintoma, deficiência. Na realidade, assim, o correto, né? Para ser tecnicamente correto em grandes áreas comerciais, né? É a análise de solo, para ver a presença de boro ou não, se existe, o quanto que precisa de boro, né? E depois, já com a planta sendo desenvolvida, se desconfiar de alguma deficiência, seria análise foliar, né? Então, vai se descobrir que, né, se tiver faltando, vai acusar. É que muitas vezes essas ações de micronutriente, antes de chegar nisso, digamos, o sintoma das plantas, às vezes aparece demandando outros nutrientes, né? Ou até às vezes falta de água, excesso de água, essas coisas também, né? Temperatura. Então, é difícil chegar numa conclusão clara, mas o importante é que o boro, todas as plantas precisam. Então, basicamente, ela é questão assim de a parte celular da planta, a membrana, metabolismo da planta, transporte de líquido, né, nutriente. Tanto é que não só o benefício direto que ela faz bem, ela ajuda na absorção, por exemplo, de fósforo, né, de fósforo, potássio, né? Então, ela desempenhando bem na planta, inclusive, ela absorve esse macronutriente melhor. Além disso, por exemplo, quando a planta vai ter floração, pode ser legumes, pode ser frutífera, inclusive, essa questão da estímulo da floração, né? Frutificação. Então, tudo isso aí, o boro tem ação direta ou indiretamente. Então, é uma coisa assim importante. Onde é que a gente encontra boro sem a gente colocar, né? Na adubação orgânica, material orgânico. Então, esterco, de gado, galinha, compostagem. Material orgânico, normalmente, é o que fornece boro, digamos, pela natureza, né? Nesse sentido, não há necessidade de ser, digamos, o boro preparado químico, né? Mas é aí que vem. Só que a quantidade que ela é disponibilizado é pequeno, muito pequeno. E quando a gente fala em adubação orgânica, a gente sabe que dependendo da situação, nem sempre as pessoas tomam cuidado, ou a terra, o solo que a pessoa dispõe, já é muito pobre em material orgânico. Então, fica mais difícil de lidar. E tem mais um detalhe. O boro, assim, falando um pouco de química, né? Essa questão, igual CTC, tanto fala em terra, é a capacidade de troca de cátion, né? Esses símbolozinhos que a gente aprende na escola, negativo, positivo, então tem determinados componentes, né? Eu falo componente, né? Mas assim, partículas, né? Algum é negativo, algum é positivo, ferro, parte de solo, né? Então, de acordo com esse negativo, positivo, das adubações, digamos assim, acaba fixando no solo. Então fica menos disponível para solo, para a planta, né? E o boro é uma curiosidade, é que ela tem carga neutra. Como tem carga neutra, ela não segura nem no positivo nem no negativo, então ela fica disponível para a planta. Então, em diversas formas, pode ser foliar, pode ser incorporado no solo, pode ser em cobertura, ela faz efeito. Como ela tem carga negativa, ou neutra, como ela tem carga neutra, uma das coisas que você acaba perdendo
o boro é por lixiviação. Lixiviação é quando a água vai levando para a terra dentro, a raiz não alcança mais, né? Então tem esse detalhe. Então é interessante que o boro seja aplicado em determinado espaço de tempo, digamos assim, ou melhor, você tem que sempre fazer reposição, né? Então, sempre fazer reposição do boro. Porque a disponibilidade não é grande, o que você consegue criar com matéria orgânica não é muito, né? Matéria orgânica é importantíssimo, não só por causa do bolo, mas é para toda a questão da ação do solo, né? No solo, microambiente do solo, é muito importante. Mas assim, se tratando do bolo, ela tem essa característica de lixiviar e descendo. Então, só que, como falei, dá para aplicar nas 3 formas que ela vai ter ação. Só que, como sempre planta absorve, tem a lixiviação, tem que ir repondo. Eu não sei se você reparou nos meus vídeos, eu sempre comento, eu coloquei tal adubo, coloquei um adubo que contém micronutriente também. Eu sempre falo também, olha, não é só o boro, né? Ali tem boro, ferro, molibdênio, zinco, tem outros tipos de, de, de micronutriente. Mas é uma reposição que eu faço sem análise de solo, sem química, né? Então, mais ou menos na prática. Mas eu sei dessa necessidade, principalmente do boro. Bom, o assunto, na realidade, ele é muito longo, de acordo com cada cultura, né? A planta acaba se tendo assim um determinado manejo. Mas assim, estou dando o jeitão, tentando explicar como é importante o boro. Além dos macronutrientes, é um micronutriente que, pela importância, devia até ser macro. Só não é macro que a planta absorve, tem um baixo consumo, digamos assim. Aí as pessoas vão me perguntar, né? Onde é que eu compro o boro? Como é que eu faço para aplicar? Aí começa algum dos problemas, né? O boro, quando se vê uma recomendação agronômica, um laudo de um engenheiro agrônomo, né? Que fez análise e indicou que vai precisar, assim, 2 quilos de boro por hectare, 3 quilos de boro por hectare, 4 quilos por hectare. São quantidades baixas. Como é que você vai dividir 3 quilos de boro, 2 quilos de boro, 4 quilos, em 1 hectare, uniforme? Então, o trabalho começa por aí, né? Então, muitas vezes, dissolver tem que ser feito um cálculo mais preciso possível, né? De preferência certinho, né? Dissolver em água, pode ser aplicado com pulverização, ou para não ter 2 etapas, às vezes o pessoal aplica junto com outro tipo de manejo, né? Herbicida, outras coisas, que não tenha problema, incompatibilidade da mistura, né? E se faz uma aplicação uniforme. Porque é difícil você pegar um pozinho e espalhar essa quantidade em 1 hectare, vai ficar totalmente deficiente, você não tem nem como aplicar, né? Então isso aí é um dos problemas. Fora isso, quando a gente fala boro, por exemplo, eu uso ácido bórico, né? O ácido bórico, ele contém 17% de boro, não é 100%. Então, se você for numa loja, tem boro, o pessoal fala, tá aqui o ácido bórico, né? Realmente é considerado boro, só que ele contém 17%. Então, se um laudo técnico indica 2 kg de boro, né, por exemplo, por hectares, o ácido bórico, como é 17%, a grossa maneira precisaria de um pouquinho mais de 5 quilos, não sei se chega a 6 quilos, né? Eu não fiz o cálculo com calculadora, né? Mas se é 17%, né? Para atingir essa quantidade, então, em vez de ser 2 quilos, ela ia para 10 quilos, 10 quilos e pouco, 11 quilos. Aí tem que ser feito a regra de 3, né? Faz o cálculo. Por quê? Ela contém 17%. Aí depois que vai para o processo de utilizar, né? Eu peguei um pouquinho de boro, ácido bórico que eu tenho aqui, é isso aqui. Se olhar parece açúcar. Na câmera talvez não pegue, mas ela assim, é bem parecido com açúcar. Tem esses pequenos fragmentos, isso aqui é um ácido bórico, que contém 17% de boro. Então, eu tenho certeza que a pessoa vai me perguntar como é que vai se aplicar, né, nessas situações, que se não tem, digamos, esse conhecimento técnico de como fazer, né? Hoje em dia, se pesquisar vai aparecer, tem muitos compostos, né, pronto, às vezes está misturado com alguma coisa, fora o boro, mas tem o boro disponível, de uma forma já fácil, calculado por essas empresas, que lhe dá a receita.
Então, tipo, 1 litro para... Eu estou dando um exemplo, 1 litro para 100 litros de água, aí você faz o cálculo proporcional, quanto é que você vai usar, né? E tá lá, aplicação semanal, cada 3 dias, conforme a necessidade da planta, cada 15 dias. Então, tem a orientação do fabricante já naquela proporção de boro que tem naquela composição, né. Então, facilita bastante. Porque se pegar o ácido bórico, que pode dizer que é o boro quase puro nesse sentido, né, que ela não é um composto, você tem que fazer um monte de cálculo. Aí, no meu caso, quando uso ácido bórico, né, é uma pequena quantidade que se vai utilizar num canteiro, numa situação de plantio. Eu, por exemplo, eu uso a técnica, faço o cálculo corretamente, né, que é importante, eu misturo com esterco. Então, deixo o esterco bem triturado, tiro os fragmentos, se tiver, tritura ele, deixar o esterco bem assim, uniforme, sem caroço, granulado, o menor granulado possível, né? E essa quantidade de boro, às vezes eu coloco até NPK junto para aproveitar essa mistura, mas assim, misturo nisso aí, aumento a quantidade, que seria algumas gramas, né? Então eu aumento a quantidade no esterco e consigo pegar uma porção com uma vasilha qualquer e naquele cálculo eu distribuo, né? Então eu faço dessa forma com ácido bórico. Agora, para outras pessoas que, para não precisar de tantos cálculos, hoje em dia tem muito composto. Eu, inclusive, eu tenho aqui um composto, eu vou até mostrar. Olha, então eu além do ácido, tem um adubo granulado, em potes pequeno, que contém NPK mais o micronutriente. Aí eu tenho esse ácido bórico puro, que eu mostrei agora há pouco, e tem isso aqui, ó, né? Isso aqui. Então esse é um foliar, pode ver composição, ó, boro e cálcio, ó, que é a quantidade. E, como eu falei, quando já é um composto, o pessoal já manda, né, como industrializado, por produto, a quantidade tem que ser diluído, aqui, ó. E vem a frequência de utilização também. Então, para as pessoas facilitar, para não ter erro, digamos, de cálculo, né? Eu aconselho pegar esse composto pronto. Então, esse é um foliar. Então, o segundo produto que eu uso que tem boro dentro. Bom, aí, como eu falei, eu tenho um terceiro produto que tem o boro junto, que tem o micronutriente. É uma adubação que sempre às vezes eu comento, eu coloquei 25 gramas, 30 gramas em metro quadrado, metro linear, coisa parecida, que na verdade, assim, eu aproveito o micronutriente como um todo, né? Que o NPK, que tem também, mas outra adubação normal, ela já tem. E essa, além desses do boro, tem outros micronutrientes. Eu vou mostrar qual que eu uso com frequência, pelo menos o que se indica dentro da composição, é muito bom. Bom, eu estou mostrando as marcas, o pessoal tem uma ideia melhor, se de repente for comprar alguma coisa igual, né? Não é propaganda nem nada, mas outro produto que eu uso sempre é esse aqui, ó. Essa marca, eles têm para frutífera e legumes e hortaliças, né? Então nesse caso aqui é legumes e hortaliças, mas tem para frutífera também. Então pode ver que tem os NPK, fósforo, dióxido de fósforo, potássio, aí já estão mencionando melhor, né? Magnésio, enxofre. Enxofre normalmente na extração do fósforo ele tem enxofre, né? Tem o SO4 que são sulfatos, né? Aí depois, aqui no lado direito, pode ver que tem a sequência dos micronutrientes, começando pelo boro, né? Lá, boro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, zinco, né? Essas partes que é micronutriente ferroso, em pequena quantidade a planta absorve, mas aumentando a quantidade, por exemplo, no solo, ela vira tóxico também, né? Então aumenta a questão da acidez. É igual remédio para a pessoa, né? Então, pequenas quantidades é benéfico, em grande quantidade ele torna-se nocivo também. E traz aqui, né, ó, as indicações e tal. Então, todos os compostos normalmente facilitam um pouquinho que o fabricante manda de que forma utilizar, né? Agora, no meu caso, eu uso um pouquinho assim da questão prática, né? Aqui, ó, forte hortaliça. Ó, dá algum exemplo prático, né? Como eu falei, ela é útil para todas as plantas, mas assim, rabanete, sabe quando o rabanete, para quem já plantou, sabe, ou quem já tentou plantar ou plantou e viu esse resultado, às vezes racha, ela começa a rachar.
um dos motivos, às vezes excesso de água também racha, mas um dos motivos que tem é essa questão da falta do boro. Então, essa questão da parede celular, essas coisas todas, ela cria mais resistência. Então, isso é um caso típico. Frutífera, novo, às vezes a pessoa tem pé de abacate, mexerica, poncã, está plantado já há 4, 5 anos, a adubação está tudo certo. Então, cuidado para não confundir, né? Às vezes é uma outra questão. Mas vamos supor que a adubação está correta, fez calagem, e não sei porque, tem questão da qualidade da muda, mas não sei porque você desconfia que tem alguma coisa faltando. Muitas vezes é boro. Então, você faz umas adubações de boro, no ano seguinte, ela começa a floração no mesmo ano, dependendo, né? Então, já tive vários casos desse tipo, mas assim, como eu digo, às vezes a planta está com deficiência de adubação normal, né? E a pessoa pode achar que é boro. Não, não é, é adubação normal. Às vezes tem adubação, mas não fez a calagem, está em cima de uma terra relativamente ácido, e a planta não está conseguindo absorver a adubação que se coloca. Pode ser boro, não, às vezes não é, era falta de calagem. Então, tem uma série de consequências nesse sentido, né? Então, tem que ter um pouco de experiência, um pouco de conhecimento para chegar a certas conclusões. Agora, tem coisa, pela prática, eu desconfio que seja, né? Mas, enfim, é mais ou menos isso aí. Estou tentando só mostrar mais uma importância desse micronutriente, até que eu tenho 3 variedades, 3 composições diferentes que eu utilizo aqui. Bom, então, aqui é assim, né? Da maneira que eu uso. Essa aqui, eu uso essencialmente no preparo do solo, né? Então, digamos, ele é um granulado, mas um granulado, uma peneira bem menor, né? São os grãozinhos bem minúsculos, né? Então, tem além do NPK normal, tradicional, tem esses micronutrientes. Então, isso aqui eu uso essencialmente para preparo do solo. Às vezes, eu cheguei já a usar um pouquinho em cobertura, mas 95% dos casos, 90%, eu uso no preparo, na incorporação do solo. Esse aqui, que é ácido bórico aqui, esse, quando eu utilizo, que na verdade, quando eu utilizo isso aqui de cara, eu não uso ele, né? Mas assim, vamos supor que seja uma cultura que, por exemplo, rabanete, que necessita de uma presença maior de boro, essas coisas, então eu coloco um pouquinho mais desse, né? Mas assim, esse eu uso tanto no preparo do solo, em cobertura, mas eu faço diluído em água com pulverizador e aplico no solo, ou se pega um pouco no foliar, mas eu concentro mais no solo, direciono para o solo isso aqui, né? E incorporado também. E esse aqui é essencialmente foliar. Esse é essencialmente foliar, em determinadas fases que eu desconfio que precisa a planta ter um impulso para absorver melhor com raiz, adubação que já está disponível no solo, mas está precisando desse impulso, eu vou com isso aqui e tento corrigir um pouquinho, né? Então, meio, digamos, para dar aquele impulso. Sabe, uma pessoa que não está muito bem e você toma uma injeção, vitamina, para dar aquele impulso, para depois ele continuar alimentando bem, mais ou menos assim o raciocínio. Agora, mesmo sendo foliar, o que cai no solo, a planta também absorve, né? Mas assim, no direcionamento, essencialmente no solo, às vezes em cobertura, no solo em cobertura, isso aqui é essencialmente foliar. Agora, tem um detalhe, né? Bom, agora para finalizar, até agora só falei dos benefícios, né, do boro. Aí a pessoa fala, bom, então já que é assim, eu vou colocar 1 kg de boro para metro quadrado que vai resolver o problema, que vai se perdendo, né? Então, exemplificando 1 kg exageradamente, né? Mas assim, aí tem o problema da toxicidade. Então, excesso de boro é prejudicial à planta. Então, vai aparecer vários sintomas que pode ser confundido com outra coisa, excesso de boro. Então, ela é limitada, é igual um remédio. Não pode ser colocado de uma vez em grande quantidade. Então, não adianta querer suprir essa necessidade, essa demanda da planta, essa necessidade, de uma vez. Não dá certo. Então, vai prejudicar. Então, por isso que eu falo, tem que tomar cuidado. Então, o que o formulado traz já na indicação facilita que eles já fizeram o cálculo. O que você vai ter ação direta, por exemplo, ácido bórico, eu falo, olha, se você não souber fazer os cálculos muito bem calculado e de que forma que vai aplicar, não arrisque, senão em vez de ajudar vai prejudicar.